Pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos mostrar para vocês o que o nosso grupo de monitoramento está fazendo nesse plano de combate ao choque externo que é o coronavírus. Hoje de manhã nós anunciamos, como eu tinha dito, há várias dimensões nesse programa. Hoje de manhã, por exemplo, nós anunciamos em reunião do Conselho Monetário Nacional, trabalhamos o fim de semana, anunciamos hoje cedo, na reunião do Conselho Monetário Nacional, duas medidas de crédito importantes, via Banco Central. O Conselho Monetário autorizou, o Banco Central foi em frente. O primeiro é justamente como vem esse impacto, e vocês estão vendo que está tendo uma interrupção em várias atividades, até porque vários governadores confinaram a população aqui ou ali, isso começa a impactar a atividade econômica. E então algumas empresas podem ter problema de fluxo de caixa. A reação do Banco Central foi exatamente dizer que se uma empresa tiver nos próximos meses um problema de caixa, não necessariamente ela terá o seu ranking rebaixado, porque isso é um impacto externo que veio. A empresa está com dificuldade durante 1, 2, 3 meses, ela não precisa ser rebaixada do ponto de vista de ranking, porque foi um evento passageiro, não é? Isso é um choque passageiro. A China já está saindo, então um choque passageiro, um tranco na atividade econômica. Então o Banco Central hoje propôs 2 votos que o Conselho Monetário Nacional aprovou. Um é as empresas que tiverem dificuldade no fluxo de caixa não necessariamente são rebaixadas. E 2, aquilo também não precisa ser lançado como provisão para devedores duvidosos. Quer dizer, a empresa pode ser saudável, pode estar tudo bem, ela toma um tranco desse por 2, 3, 4 meses. Você não precisa já fazer provisões, porque nós sabemos que a dificuldade é geral, não é um problema da empresa, é um problema do país inteiro. Então, ela não precisa, você não precisa dizer que ela está necessariamente tendo que fazer a provisão. E, fazendo isso, o Banco Central, na verdade, mantém a liquidez de mercado. Quer dizer, a empresa pode rolar a dívida ali para frente, e não quer dizer que ela tem que ser rebaixada ou que o banco tem que fazer provisão. Isso é uma medida extraordinária, temporária, é por um certo tempo, está valendo, está dentro das regras nossas de prover liquidez para o mercado. E a segunda medida é também baixar a necessidade de capital por Basileia para esses bancos médios. O banco médio também pode ter algum problema, então você deixa eles terem um pouco mais espaço de crédito por unidade de capital. Deixa eles alavancarem um pouquinho. Se tiverem dificuldade, podem alavancar um pouquinho. Se continuar com problema, mesmo tendo uma base de capital pequena, aí tudo bem. Aí vai para o redesconto, vai vender a carteira para a própria Caixa Econômica Federal, como a gente anunciou. Então, o importante, nós queríamos transmitir para vocês, é que há 2 dimensões na nossa conversa. Uma, que eu enfatizei desde o início, é que é o organismo econômico brasileiro, é a saúde básica. Igualzinho esse coronavírus afeta mais, as fatias mais vulneráveis são justamente as fatias da população, as parcelas da população, são os mais idosos, são vulneráveis, porque a defesa imunológica é mais baixa, e os mais jovens, você vê que a taxa de contágio é rápida, mas a taxa de letalidade é muito baixa, porque os mais jovens têm defesa imunológica e conseguem resistir. Então, a economia é igual, uma economia resiliente, com a parte de fundamentos fiscais no lugar, com a estrutura firme, com reformas estruturantes, ela mantém a resiliência e ela fura essa onda. Como eu dei sempre a imagem, o Brasil está começando a reaceleração econômica, vem uma turbulência e ele tem condições de atravessar isso. Isso é transitório, são 3, 4 meses, a coisa chega, essa onda, esse choque bate 3, 4 meses e depois desce novamente. E se a economia tem um organismo forte, saudável, ela atravessa. Então, a primeira coisa que nós enfatizamos, sempre enfatizamos e continuamos enfatizando, são as reformas estruturantes. Você, com as reformas estruturantes, se aumenta a resistência, a resiliência da economia brasileira, que tem uma dinâmica própria, você ajuda ela a atravessar essa turbulência que vem de fora.
Então, quando nós estávamos pacificados, antes da crise chegar, e conversávamos sobre isso, diziam, olha, faltam 15 semanas para o recesso. Então, nós falamos, bom, temos, então, 16 reformas estruturantes. Eram as reformas das 48 que nós tínhamos no Congresso, já que tinha 15 semanas, falamos, ó, temos aí 16 reformas para reforçar a importância. Aí as pessoas dizem, bom, mas dessas 16, quais são as prioritárias? Então, você dá uma lista de 16 reformas importantes, pensando que você tem 15 semanas antes do recesso, só que essa turbulência vem de fora, nos atinge. Aqui dentro nós tivemos também um mal entendido político, falamos sobre isso já na semana passada. Esse desentendimento político agrava. A crise de fora é um desafio, e o desentendimento político nos torna mais vulneráveis a isso. Então, dessas 16 medidas que nós tínhamos, nós temos então que definir como prioritárias pelo menos 3 delas. A primeira é o Pacto Federativo. Na versão emergencial, inclusive, abre mais espaço fiscal rapidamente a curto prazo. Mas a visão mais ampla também permite um ataque abrangente, onde cada unidade federativa pode controlar suas despesas de forma a enfrentar essa crise. Em vez de ser obrigada a dar aumento automático para funcionalismo, ela pode usar dinheiro justamente para a saúde, para a segurança pública. Desafios nós teremos à frente. Então, inequivocamente, o Pacto Federativo, particularmente em sua versão emergencial, abre espaço fiscal, nos dá capacidade de defesa. Uma segunda reforma importante era justamente o PLN da Eletrobras. PL da Eletrobras. Porque o PL da Eletrobras nos permitiria orçamentar para esse ano 16 bilhões. Quer dizer, não quer dizer que ela seria vendida hoje, nem amanhã, mas nós teríamos um ano para privatizar. Como esse choque de fora é transitório, daqui a 3, 4 meses ele está sendo absorvido, os mercados começam a se recuperar, nós estávamos tentando justamente essa autorização, esse PL da Eletrobras, para orçamentar 16 bilhões. Até o final dessa semana, como isso não foi aprovado, nós vamos ter que tirar do orçamento esses 16 bilhões. O que significa mais dificuldade. Possibilidade de contingenciamento, é praticamente uma certeza de contingenciamento. Você imagina, você no meio de uma crise dessa tem que fazer contingenciamento para a saúde, para saneamento, para a segurança pública. Então, vocês veem a importância de nós avançarmos com reformas que abram espaço fiscal. E, finalmente, a terceira é o Plano Mansueto, também está no Congresso desde o início do ano passado. É importante para ajudar a capacidade financeira de estados e municípios, reforçar a defesa dos entes federativos. E aí vocês entendem por que nós temos falado nessa toda essa nossa ênfase no Pacto Federativo. Porque nós temos que reforçar essa capacidade de defesa dos nossos entes federativos. Cidades que têm vulnerabilidade por excesso de população em favelas, o Mandetta estava indicando, como, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Roraima, que recebeu muitos imigrantes. Então, nós temos, a nossa ênfase tem sido exatamente nas reformas estruturantes. A ampliação do espaço fiscal, com essas reformas estruturantes, é que nos dá capacidade de tornar a economia dinâmica, de manter e recuperar e manter uma boa dinâmica de crescimento. Um choque como esse, se nos pega já num ritmo um pouco maior de crescimento, tem um impacto atenuado. Agora, evidentemente que o ambiente de negócio se torna muito conturbado quando há esse desentendimento político,
quando há esse choque externo e quando nós mesmos sabemos que os agentes econômicos começam a ficar inseguros. Então, nós temos o tempo inteiro tentado passar justamente uma mensagem de serenidade, que nós vamos seguir com nossas reformas, de um lado, mas que, por outro lado, também precisamos do nosso programa emergencial de combate ao coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro esteve conosco aqui, passou uma parte do almoço conosco aqui, depois ficou mais um tempo, examinando as medidas, conversando conosco sobre as medidas, a particular preocupação dele justamente com os idosos, os mais vulneráveis à crise, e dessa conversa, inclusive, nós estamos fazendo um programa emergencial que, no total, tem quase 150 bilhões de recursos injetados em 3 meses. Da mesma forma que esse choque externo é muito violento e ele vem numa onda, segundo o Mandetta, numa onda que bate um impacto de 2, 3, 4 meses, até você conseguir produzir a defesa imunológica da comunidade, nós precisamos, então, injetar uns 150 bilhões de reais para dar o contra-choque. Então, para a saúde, especificamente, particularmente, nós jogamos a primeira defesa. O objetivo é realmente pulverizar o coronavírus. Ele está chegando, passa 5 bilhões para o Mandetta imediatamente. Isso foi feito numa medida provisória do presidente Jair Bolsonaro já na sexta-feira, transformando o que era o dinheiro de uma disputa política no dinheiro da saúde. A saúde do povo brasileiro está acima e além das disputas políticas. Então, o presidente, ainda na sexta-feira, depois de nós justamente termos ido ao Congresso, com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, recebendo, inclusive, sugestões da oposição também, o presidente decidiu fazer essa medida, que liberou imediatamente 5 bilhões para o primeiro ataque, com o Mandetta, para o primeiro ataque ao coronavírus. Uma parte importante disso pode ser descentralizada para estados e municípios, através do SUS, que descentraliza. Tem os recursos também, uma parte dos recursos para hospitais universitários, para comprar respiradores, equipar. Então, é a primeira tentativa de pulverizar o coronavírus. Ele bate, a gente imediatamente solta os 5 bilhões para o Mandetta, direto. Agora, nós precisamos também fazer o contra-ataque do ponto de vista de atenuar os impactos econômicos. E os impactos podem ser sérios. Então, o que nós estamos fazendo aí, nós vamos distribuir isso para vocês no detalhe, com todos os números, mas é um esforço inicial. Apesar de ser essa magnitude, ele é inicial. Para vocês verem, hoje de manhã, com essas medidas do Conselho Monetário Nacional, além dos 135 bilhões de recolhimento compulsório que entraram na economia na sexta-feira, com essas 2 medidas do Conselho Monetário Nacional, até 600, quase 700 bilhões poderiam ser estendidos à economia, se a economia precisasse. A economia que vai dizer quantos recursos ela precisa de liquidez. O Tesouro está recomprando dívida de um lado, o Banco Central está vendendo dólar do outro lado, os bancos agora têm linhas de redesconto, tem uma flexibilização no grau de alavancagem para atender a demanda por crédito, porque muitas empresas vão ter problema de capital de giro, vão ter dificuldade de girar e de pagar os juros. Então, os bancos vão ter que rolar a dívida automaticamente, 1, 2, 3, 4 meses.
E eles têm linhas de redesconto, grau de alavancagem flexibilizado. O sistema financeiro brasileiro é muito sólido, muito estável, tem musculatura, flexibilidade, tem munição para enfrentar a crise. Então, nós estamos relativamente tranquilos lá e hoje de manhã aprofundamos as medidas. E vocês vão se habituar, porque isso, a cada 48 horas, poderá haver o anúncio de novas medidas. Pode ser que a gente fique um tempo sem anunciar, pode ser que, de repente, a cada 48 horas continue anunciando, porque vai depender justamente da resposta da economia. Então, o que nós estamos anunciando agora, além dessas medidas preliminares que já aconteceram? Esses quase 150 bilhões, eles têm vários componentes. O primeiro componente, que foi objeto de várias conversas com o presidente Jair Bolsonaro, foi exatamente o seguinte: primeiro pega o dinheiro da disputa política e vamos jogar na medida provisória, joga esses 5 bilhões para o Mandetta. Agora vamos fazer o seguinte, vamos cuidar exatamente dos mais vulneráveis, os idosos. Nós já tínhamos antecipado 23 bilhões para pagamento em abril do 13º dos benefícios do INSS, aposentadorias e pensão, pensionistas e aposentados. Então, nós pegamos e anunciamos já aqueles 23 bilhões para entrarem em abril. Já estamos anunciando mais 23 em maio, estamos dobrando. Então, metade do 13º foi antecipado para maio, para abril, a outra metade já estamos anunciando agora para maio. E já estamos pegando também o abono salarial e antecipando todas as parcelas desse ano para junho. Então, são 23 bi, 23 e pouco, depois mais 23 e pouco, depois mais quase 13, 12,80, 2,8. Então, de um lado, nós estamos jogando esses recursos justamente para os idosos mais vulneráveis. Antecipação do abono, os 23. Bom, e também o Bolsa Família. Então, nós estamos pegando o seguinte, nós estamos tentando, primeiro o INSS, os idosos, os mais vulneráveis, 23 bi, depois 12 bi de antecipação do abono salarial, depois 3 bi de reforço para o programa Bolsa Família. Temos também 22 bi do PIS/PASEP, o fundo que nós já chamamos várias vezes. Houve já 2 ondas de resgates, primeiro para os proprietários, depois até para herdeiros, e os 22 bi estão lá. A nossa ideia é, vamos fazer uma fusão com a FGTS, vamos fazer uma reserva desses recursos para, eventualmente, já que os falecidos não recolheram, vamos fazer uma reserva para caso os herdeiros apareçam. Se os herdeiros aparecerem, os direitos estão mantidos. Então, nós vamos fazer uma fusão. Vamos manter todos os direitos e todos os créditos de quem tem o FGTS e de quem tem o PIS/PASEP. Fazemos a fusão dos 2 fundos. Mantemos todos os direitos, todos os créditos. Fazemos uma reserva. Feita essa reserva, os 20 bi de recursos que sobrarem, ou pouco menos, podem também ser liberados. Até 22 bi. Quando a gente fizer a fusão, são até 22 bi. Então, nós vamos definir o critério. Então, vamos fazer uma reserva de 10%, 15%, 20%. E o resto, então, poderá ser liberado. Será liberado, será liberado, será liberado. Aí é que está. Você, se era da sua mãe não apareceu. Se é seu, você não apareceu,
ele está naquele fundo comum da fusão que nós fizemos. Mas você tem o direito de aparecer lá e dizer, eu quero a minha parte, não tem problema. A reserva cuida disso. Porque nós sabemos que desses 22 bilhões, 18 bilhões, pelo menos, não serão reclamados nunca. Então, nós fazemos uma reserva, porque isso já tem mais de década, desde a primeira vez que chamaram. Então, o que vai acontecer é que, em vez de deixar esse dinheiro parado, estamos numa crise extraordinária, temos que buscar recursos. Vejam bem, tudo isso está sendo feito sem espaço fiscal. Justamente não temos espaço fiscal, estamos lá exprimidos, lá, estamos gastando desses 150, aí, 147 que estão sendo anunciados, tem 3 ou 4 só de fiscal. O resto somos nós buscando, dentro dos limites que nós temos, o que nós podemos fazer para 2 prioridades. Idosos vulneráveis, né? E manutenção de emprego. Nós não queremos nem que os vulneráveis sejam atingidos, nem que a economia desfaleça, que vire desemprego. Aí é que está. Nós vamos definir o critério. O importante é saberem, inclusive, o seguinte, como esse fundo dá uma base de liquidez para nós fazermos as liberações, nós gostaríamos de liberar até, por exemplo, o limite do INSS, né? 5 mil, não é? O teto, né? Limitar até ali. Agora, a pessoa que é pobre... Não, limitar o tamanho do saque ou pode... Limitar o tamanho do saque. A pessoa que tiver mais recursos, você não precisa liberar. Agora, depois nós vamos... As perguntas depois, senão eu não consigo seguir. Depois a gente pergunta, tá certo? Eu estou fazendo só... Os detalhes vão ser dados depois pela equipe, senão a gente para. Então, só estou querendo dizer o seguinte. A primeira grande mensagem é o seguinte, vamos para os mais vulneráveis. Vamos reforçar os mais vulneráveis. E aí fomos exatamente até 83,4% para a população mais vulnerável. Depois vamos em quase 60 bilhões para manutenção de empregos. E, finalmente, o combate à pandemia. Na manutenção, na manutenção de empregos, então vamos agora para o segundo capítulo. O primeiro capítulo é os mais vulneráveis. E aí nós falamos, é importante essa noção, hein? Nós estamos concentrando tudo nos próximos 3 meses. Nós vamos soltar aí, justamente, nós vamos injetar em circulação na economia 147 bilhões. Uma parte porque nós estamos injetando mesmo. E a outra parte que seria retirada, que seriam os impostos, nós vamos diferir. Então, é como se nós tivéssemos recolhido os impostos e reinjetamos. Então, a economia vai ter 147 bilhões a mais para girar. Para girar. Pensando em 2 coisas. Na saúde e nos empregos. Se você fizer uma síntese desse programa emergencial, ele é saúde e empregos. Que foi exatamente a preocupação do presidente. O presidente veio, conversou com a gente, nós temos conversado já há mais tempo. Ele está trabalhando, ele pode não estar dando entrevista, mas ele está trabalhando, ele está indo no lugar. Agora eu vou sair correndo daqui, já vai para outra reunião com ele, para fazer aí uma ampliação do programa, porque tem também saúde, defesa de fronteiras, tem uma opção de coisas que vão ser feitas justamente para proteger a população brasileira desse choque externo. Nós estamos aqui, ele veio hoje conversar conosco sobre a parte da economia. Então, o presidente Jair Bolsonaro disse o seguinte, a preocupação é saúde e emprego, os mais vulneráveis e a manutenção do emprego. Então, e isso não esgota, ao contrário, isso é o início para esses próximos 3 meses. Então, nesses próximos 3 meses, nós estamos fazendo, o primeiro movimento é o seguinte, vamos injetar 83 bi para os mais vulneráveis e mais 60 bi para a manutenção do emprego. Quer dizer, aqueles impostos seriam recolhidos, estão sendo, na verdade, diferidos. É como se recolhesse e reinjetasse. Então, tem aí os 147 bi. Justamente para a manutenção do emprego, pessoal, eu vou sair e vou deixar a turma aqui tirando dúvida, então. Você quer tirar dúvida? Tira a dúvida do pessoal aí. Não, vamos fazer o seguinte, moça, por favor. Nós temos que ter uma regra
de comportamento. A nossa regra é o seguinte, eu vou falar e eles vão tirar dúvida. Se você quiser tirar dúvida agora porque eu tenho deficiência de comunicação, nós vamos ter problemas. Porque eu terei deficiência de comunicação, você terá dificuldade de entendimento, e aí nós vamos começar a conversar e eu não vou conseguir terminar. Então, a nossa regra é o seguinte, eu vou falar agora e vocês vão tirar todas as dúvidas com a equipe. Essa é a nossa regra, senão nós não vamos conseguir. Aliás, regra e disciplina vai ser fundamental para a gente atravessar esse problema que nós temos pela frente. Nós não vamos poder improvisar muito. Bom, então a primeira coisa que nós vamos fazer é o diferimento do prazo de pagamento do FGTS. Eu vou, até em atenção à sua observação, repetir. Tem reformas estruturantes que cabem ao Congresso acelerar, elas são muito importantes. As três mais prioritárias são o Pacto Federativo, pelo espaço fiscal que abre e pela capacidade de gestão e de defesa que ele dá aos estados e municípios. A Eletrobras, que nos daria 16 bilhões de orçamento, senão nós vamos ter que contingenciar já essa semana, na sexta-feira. E, finalmente, o Plano Mansueto, que está há 1 ano no Congresso. Essas três medidas são prioritárias, são estruturantes, nos dão espaço fiscal, nos dão capacidade orçamentária e nos dão capacidade de defesa de estados e municípios, além da União. Além dessas estruturantes que estão no Congresso, nós fizemos o programa emergencial. O programa emergencial permite que 147 bilhões sejam injetados na economia. Desses 147 bilhões, nós temos uma parte, é a proteção aos mais vulneráveis, são 80 bilhões, e uma segunda parte, que é justamente para a manutenção dos empregos, e uma terceira parte, que é saúde propriamente, que a gente chama aqui, na verdade, vocês vão receber a distribuição do combate à pandemia. São medidas econômicas para o combate à pandemia, mas aí já a nível de baixar as tarifas de importação, para trazer produtos médicos e hospitalares, coisas desse tipo. Mas nós vamos, então, falando agora da manutenção de empregos, o diferimento do prazo de pagamento do FGTS. São 30 bilhões. Quer dizer, as empresas estão sem capital de giro. Como é que nós podemos ajudar as empresas que estão sem capital de giro? Olha, pode diferir os pagamentos do FGTS. É não pagar os próximos 3 meses. Não pagar os próximos 3 meses. Então, a empresa está apertada, não está ninguém indo ao restaurante, pararam de ir ao restaurante. A empresa não é correto agora exigir que ela continue pagando isso aí. Então, vamos aliviar, vamos ver o que a gente pode, como o fundo do FGTS justamente está forte, está recebendo reforço, está recebendo uma fusão com o PIS/PASEP, nós podemos ficar 3 meses sem recolher. Isso é importante, e são 30 bilhões. Segundo, para as pequenas e médias, é o diferimento também, ou seja, não precisam pagar os próximos 3 meses do Simples. Então, mesmo as pequenas e médias, empresas menores que optaram pelo Simples, também podem ficar sem recolher os 3 meses. E aí vocês veem a ligação disso com as medidas do Conselho Monetário hoje de manhã. Quer dizer, a empresa está sem capacidade de pagamento, você fala, olha, não precisa recolher a FGTS, então, e se você tiver dúvida, problema lá para renovar a dívida sua com o banco, a gente deixa o banco, não precisa fazer provisionamento, é um caso extraordinário, são só 3 meses, o banco pode até estar com base de capital um pouco menor, mas a gente flexibiliza isso e provê essa liquidez. Essa liquidez, esse recolhimento compulsório de 135 bilhões que já entrou, ele, na verdade, pode ser esticado agora, ele vai sendo alavancado, pode chegar até 600, 700 bilhões.
a capacidade de geração de crédito, de liquidez do sistema. O sistema pode ser mais elástico. Então, entram esses 22 bilhões também de diferimento da parte da União no Simples Nacional. Tem mais 5 bilhões de crédito do que a gente chama o PROGER, FAT, para pequenas e médias empresas. São recursos que estão do FAT, que está no BNDES, mas tem também recursos que estão no Banco do Brasil. Né? O Banco do Brasil tem até 5 bilhões. Isso vai ser explicado em detalhe para vocês. Tem também um assunto que nós conversamos durante a campanha eleitoral, o Sistema S. Então, durante 3 meses, 50% das contribuições do Sistema S não precisam ser feitas. Nós estamos reduzindo em 50% as contribuições do Sistema S. No momento em que os encargos trabalhistas pesam, em que 3% da folha de salários são recolhidos ao Sistema S, o Sistema S que tem muitos recursos, que tem uma liquidez substancial, que tem bastante imóvel, bastante renda, tudo isso, e que nós avisamos desde a campanha que teriam que contribuir com a economia brasileira e que têm, de fato, contribuído. Fizeram vários programas em colaboração conosco. E nós tínhamos acertado, inclusive, que ia haver um corte de 20% nessas contribuições. Fizemos um acordo com eles, íamos cortar 20%, só que, dado esse agravamento da crise, para a manutenção de emprego, em vez do corte de 20%, nós vamos ter que cortar 50%. Por 3 meses. É uma contribuição que nós temos que pedir a quem pode, a quem tem liquidez, quem tem recurso. Então, por 3 meses, eles têm um caixa forte, têm um caixa vigoroso, eles vão usar o caixa para colaborar e contribuir conosco para desonerar o fluxo de caixa das empresas. Então, as empresas vão recolhem menos FGTS, pagam menos de contribuição para o Sistema S. Isso aí são mais 2,2 bilhões no nosso programa. E, além disso, o secretário especial Carlos vai falar também da desburocratização de crédito, isso tudo, porque o que vai acontecer é o seguinte: se as empresas, se a população brasileira, e eu acho que a gente tem que ter um certo equilíbrio, não é o economista que vai falar de saúde. Não é? Agora, os mais idosos, evidentemente, devem se recolher. Talvez se aplique até a mim, né? Devia estar em casa. Os mais idosos vão para casa, os mais jovens podem circular, tem mais saúde, tem mais defesa imunológica, e a economia consegue encontrar um meio termo. Porque se ficar todo mundo em casa, o produto colapsa. Se ficar todo mundo na rua, a velocidade de contágio é muito rápida e você atinge o nosso sistema de saúde, o sistema hospitalar. Então, deve ter um meio termo. Os ingleses, que são excelentes epidemiologistas, estudam essas pandemias, andaram sugerindo o seguinte: os mais jovens, os mais idosos em casa, e os mais jovens vamos trabalhar, vamos tentar manter uma vida próxima do normal. Talvez, aí eu como economista me parece interessante a hipótese, mas não sou eu que tenho que falar isso. Quem tem que falar isso realmente é o Ministério da Saúde. Até mais do que prefeitos, governadores ou quem for. Eu acho que o Ministério da Saúde é que vai dar a melhor orientação do ponto de vista da saúde. Bom, então, finalmente, a última digamos assim, o último conjunto de medidas é relativo ao combate à pandemia especificamente. Aí nós tínhamos conversado sobre isso, você baixar as tarifas de importação, reduzir o IPI sobre produtos médicos e hospitalares. Então, tem 67 produtos, nós estamos zerando a tarifa. Quer dizer, seja máscara, seja álcool gel, tudo que for útil no combate à epidemia, nós estamos zerando as tarifas de importação e tirando os IPIs. Tira os impostos, zera a tarifa de importação, para isso ficar acessível à população. Esses produtos começaram a subir de preço, máquinas, tudo. Muita gente sugeriu até, o presidente me contou que muita gente sugeriu congelar o preço.
Vou congelar o preço das máscaras, porque está subindo muito. Ora, quando você congela o preço, isso nós já fizemos muitas vezes. Andamos congelando carne, desapareceu o produto. Vocês estão vendo as prateleiras vazias lá na Venezuela. Todo lugar onde você começa a congelar preço, você cria dois mercados. Um mercado oficial. O preço está congelado, você pode ir lá, só que a prateleira está vazia, não tem nada. E o outro é o mercado negro. E o preço vai muito mais alto e só quem tem dinheiro consegue comprar. Então, o melhor é você deixar o preço. Porque o preço, na hora que ele começa a subir, você baixa a tarifa de importação, baixa os impostos de IPI, o preço cai de novo e a produção aparece. As máscaras aparecem porque o preço é um preço de mercado. Então, o que houve foi uma procura brutal desses produtos. É natural que a demanda aumentando, o preço suba. Quando o preço sobe, você baixa a importação, a tarifa de importação. Na mesma hora começa a vir produto de fora. Aqui dentro também você reduz o IPI, começam a produzir mais aqui dentro também, e o preço se estabiliza ali na frente. Então não adianta fazer o controle de preço, senão as máscaras desaparecem, justamente para a população mais pobre, e elas vão ser vendidas com entrega na casa do rico, serviço de entrega, de motoboy, vai entregar lá com preço 3, 4 vezes maior. E o pobre não consegue chegar e comprar esses produtos. Por isso que a gente não pode fazer o tabelamento de preço. Então nós baixamos essas tarifas de importação e 67 produtos. Estamos também desonerando temporariamente o IPI desses bens importados todos, não é? Agora, uma novidade interessante é o DPVAT. Nós vamos pegar quase 5 bilhões do DPVAT, que é um fundo, né? E uma parte dele ia para o SUS. E ele tem lá 5 bilhões, 4 bilhões e meio, quase 5 bilhões. Quase o mesmo dinheiro que a medida provisória do presidente Jair Bolsonaro na sexta-feira. Ele pegou o dinheiro da disputa política, mandou para a saúde. Nós pegamos o DPVAT, 4 bilhões e meio, e vamos dedicar também para a saúde. Então já praticamente dobramos. O presidente Bolsonaro ficou super feliz de saber que nós estamos praticamente dobrando. E ele falou, vamos fazer isso. Tanto que ele mesmo chamou a presidente da SUSEP, porque ela teve a ideia, a Solange Vieira teve a ideia, nos comunicou, o presidente chama ela aqui, ela explica isso para a gente. Pode anunciar aí, Paulo, pode anunciar aí. Vamos anunciar isso. A notícia é muito boa. O presidente Jair Bolsonaro diz o seguinte: descobrimos uma fonte para duplicar a medida provisória que eu consegui emitir na sexta-feira. Então, eu vou deixar vocês aqui para tirar a dúvida com a equipe. Eu vou correndo agora para a reunião interministerial, porque isso aqui é o que nós podíamos fazer a curtíssimo prazo, quer dizer, 2, 3, 4 dias. E isso tudo nós estamos avaliando. Tudo nós estamos avaliando. Tudo isso nós estamos avaliando. A primeira coisa que nós estamos fazendo, nós temos que prosseguir, primeiro com muita serenidade. Nós não podemos nos entregar à psicologia de pânico, à psicologia de derrotismo. Como eu sempre digo, o Brasil tem uma dinâmica própria. O Brasil não estava na situação das grandes economias avançadas. Elas estavam sincronizadas descendo. Então, quando veio o coronavírus, acelerou a velocidade de queda. A nossa situação era diferente. Nós estávamos decolando, nosso impulso era para cima. Quando nós estávamos começando a decolar, veio esse vento, essa turbulência contra, uma grande onda. Se nós tivermos a atitude correta, a resiliência, a coragem, não nos entregarmos, trabalharmos em vez de reclamarmos, perguntar o que cada um pode fazer pelo país, em vez de tentar todo dia torpedear o país. Se nós nos aplicarmos a isso, em vez de explorar as diferenças, jogar um grupo contra o outro, se nós nos aplicarmos a ver o que cada um pode dar para aprofundarmos o combate a esse vírus, eu não tenho dúvida que a capacidade de resposta da economia brasileira é maior do que isso. O vírus é temporário, ele já está descendo na China. Ele começou em novembro, eu achava que era outubro, me deram a informação, foi em novembro. A primeira constatação do vírus foi em novembro. Então foi em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e em março
eles já estão com 10 casos diários. Já está descendo a coisa. Todo mundo imunizado, a população imunizada, porque já criou esse patrimônio genético, né, depois de sofrer o primeiro impacto. Idosos sofreram mais. Os dados que me dão são impressionantes, quer dizer, num país de 1,5 bilhão de pessoas, dizem que morreram só 5 mil pessoas. Eu não sei se as informações que saem de lá são absolutamente confiáveis, mas é impressionante, porque percentualmente mata menos do que todas as doenças que nós tivemos aqui, a Aedes aegypti, Zika vírus, nós não sabemos ainda a nossa capacidade de defesa a um vírus como esse. Mas a verdade é que ele tem rápida e altíssima taxa de contágio, mas ele tem baixíssima taxa de letalidade. Então, se o impacto dele for uma onda de 3, 4 meses, e nós, em vez de nos culparmos uns aos outros, nos atacarmos uns aos outros, nos dividirmos, em vez de pensar que nós somos brasileiros e temos que nos defender numa situação dessa, juntos. Nós fizemos isso, são 3, 4 meses, a crise acabou e o Brasil retoma o seu ritmo de reaceleração. A nossa atitude tem que ser essa, isso é o que nós vamos fazer, essa vai ser a nossa atitude o tempo inteiro, construtiva, positiva, e não é um otimismo infundado. Não é, eu nunca fui um otimista ou um pessimista, eu sempre fui um realista. A nossa dinâmica é diferente da dinâmica lá de fora. O impacto vai ser igual. O impacto é igual. O impacto genético pode ser um pouco maior no país, um pouco menor no outro, mas a verdade é que vai nos atingir do ponto de vista humanitário, do ponto de vista de saúde pública. Nós seremos atingidos como os outros foram. E de crescimento também há um impacto, evidentemente, de desaceleração forte. Se nós formos contaminados por uma psicologia negativa ou de desentendimento, o Congresso não aprova, não abre espaço fiscal, aí nós vamos para a rua para reclamar, aí o troço agudiza, aí a mídia diz que o PIB vai cair 6%, aí todo mundo fica trancado em casa. Não, isso é uma tolice. Economia é um organismo vivo. A economia é um organismo vivo, é muito semelhante à biologia. Não são ciências exatas. São átomos ou, na verdade, células que raciocinam, se adaptam, se ajustam. Tem capacidade de reação. Se nós nos juntarmos, fizermos a coisa certa, a coisa, em vez de ser em V, a coisa é mais suave. Se tomarmos as medidas certas, se reagirmos, injetando agora 140 bi na economia, em vez das pessoas ficarem só em casa, mesmo que fiquem em casa, pode comprar. E vai ter uma entrega. E o comércio gira. Se a empresa sem capital de giro vai ao banco, o banco rola 1, 2, 3 meses, enquanto durar a crise. Mas ele sabe que a crise passa ali na frente. Se nós estamos empurrando as reformas, ali na frente, a crise passou e os investimentos retomam. Se você fizer o saneamento hoje, que está também lá, os investimentos começam em 2, 3, 4, 5 meses. Então, assim que passou a crise, o Brasil recupera a taxa de investimento. E aquilo terá sido uma forte desaceleração. Mas a economia reacelera. Agora, se nós, ao contrário, entrarmos na psicologia de que nós não há o que fazer, que não há medida, que um cobrando do outro, em vez de cobrar construtivamente, começar um ataque uns aos outros pelo que não fizeram, porque tem que fazer, vamos nos entender, vamos fazer o que tem que ser feito. E o Brasil, em 3, 4 meses, reacelera a economia. Então, nós fomos já golpeados no início do ano passado. Tivemos um comportamento exemplar como país o ano passado. Nós começamos o ano, a economia estava girando a 1,3, há 2 anos. Foi o governo Temer, 1,3, 1,3. Só que no início do ano, em março, quando eles fizeram as previsões, era 1% também, como foi a nossa agora. Aí todo mundo já disse, a economia está crescendo menos que no Temer. Não, se você chegar em março dos 2 anos do Temer, a previsão foi 1%, 1,1%. A nossa foi 1,1%. Depois foi uma revisão para 1,3%. Mas aí a gente imediatamente, não, está crescendo menos. Não. Vocês tinham que comparar previsão com previsão. 1,0%, 1,1% e 1,1%. Então, a economia brasileira estava num ritmo de 1,3%. Aí teve Brumadinho e o colapso da Argentina, onde mais da metade das nossas exportações de automóveis iam para lá. Então, rachou ao meio. O primeiro trimestre nosso
A economia que estava girando a 1,3 há 2 anos, ela girou a 0,7. Ela rachou a metade o crescimento. Agora, nós nos entendemos, avançamos com as reformas, fizemos a reforma da Previdência, desalavancamos os bancos públicos, fizemos o setor de crédito privado crescer a 2 dígitos, desestatizamos, começamos o choque da energia barata com gás, investimento em gás, e a economia começou a girar. Passou de 0,7 no primeiro semestre para 0,9 no segundo semestre. Tivemos o melhor segundo semestre desde 2013, 2014, e fechamos o ano girando a 1,7. O último trimestre do primeiro ano do governo Jair Bolsonaro sobre o último trimestre do último ano do governo Temer foi 1,7. A economia já estava reacelerando. Ela sofreu um golpe no início do ano, no segundo semestre ela já teve o melhor segundo semestre dos últimos 6, 7 anos e já estava crescendo a quase 2%. Aí sai uma estimativa de 1%, todo mundo já está crescendo menos. Não, eu tinha acabado de fazer várias reuniões com empresários, todo mundo a 2 dígitos. Todo mundo a 2 dígitos, todo mundo vendendo a 2 dígitos. A economia estava reacelerando, sim. Aí veio o coronavírus. Aí todo mundo, agora mata. Agora vai matar, agora mata, agora nós vamos morrer. Pô, quem morre de véspera é peru, pô. Nós não vamos morrer de véspera. Nós vamos lutar para botar o país de volta no trilho. Fomos golpeados no início do ano passado, reagimos. Sofremos um golpe mais forte ainda agora, do ponto de vista de saúde pública. Uma ameaça muito maior, só que nós temos capacidade de reagir. E vamos reagir, tá bom? Vamos tirar as dúvidas com o pessoal aí. Obrigado. Marcelo. Bem rapidinho, tá? A respeito em relação ao FGTS, fiz fazer com o FGTS, como é que vai ser exatamente? Os recursos já são liberados para 2 segundos, que fora o público, né? Quais são os critérios. Desculpa, só estamos arrumando aqui a mensagem. Acho que. Desculpa, o senhor pode repetir a pergunta? Eu gostaria de entender mais detalhes sobre a linha relativa ao FGTS. Essa transferência de 20 milhões de FASEP, pela apresentação de recursos, eles são disponibilizados para saques de FGTS. Esses saques já vão ser liberados imediatamente, eles vão ser reservados para eventualmente ser sacados. Seriam de contas ativas e inativas, e qual seria o limite para saque? O ministro chegou a mencionar que seria pelo teto do INSS, mas não ficou bem claro como é que seria operacionalizado. Pois não. Então, nós estamos tratando de 2 fundos privados, o fundo FGTS e o fundo que tem os recursos associados ao PIS/PASEP. Lembrando que nós já tivemos eventos onde os recursos associados ao PIS/PASEP já puderam ser sacados, e eles referem-se a contas de até 1988, então são contas antigas. E no segundo movimento, que foi feito no ano passado, com a MP 895, se não me engano, dizia respeito tanto ao saque aniversário e saque imediato do FGTS, como também as contas associadas ao PIS/PASEP. Naquele momento, nós, inclusive, colocamos uma cláusula que permitia com que os herdeiros também sacassem os valores depositados a título de PIS/PASEP. E, ao final, o valor sacado foi de menos de 2 bilhões de reais. Fato é que hoje nós temos 21,5 bilhões de reais no PIS/PASEP, né? E boa parte desses 21,5 estão no BNDES, mais de 20 bilhões. Nós já tivemos contato com a diretoria presidência e diretoria do BNDES para ver como fica o impacto no próprio banco, e
essa migração de recursos do PIS/PASEP para o FGTS se dará na íntegra, tanto ativos do PIS/PASEP quanto passivos do PIS/PASEP serão revertidos ao FGTS. Obviamente, essa medida necessitará de lei e nós respeitaremos o direito de propriedade dos cotistas associados ao PIS/PASEP, os cotistas ou seus herdeiros, e anunciaremos no devido momento, esses números estão sendo rechecados, qual que será o valor do saque a ser permitido. Um ponto é importantíssimo: a sustentabilidade financeira do FGTS será mantida, portanto, tivemos a preocupação de manter a capacidade de financiamento do fundo com relação à habitação, a saneamento e todas as suas aplicações. São os cotistas do FGTS. Ao ser inserido no FGTS, o que nós teremos um movimento com ativos com maior liquidez, ativos provindos do PIS/PASEP e passivos com menor exigibilidade ao longo do tempo. Portanto, o FGTS disporá de uma maior liquidez com essas transferências. A partir dessa maior liquidez, o fundo poderá disponibilizar para saques um valor além do que tem hoje, muito provavelmente na mesma proporção. A regra de distribuição ainda está sendo desenhada, ou seja, como será o saque possível para cada um dos cotistas. Nós estamos... Pois não, Fábio? Nós temos a modalidade anterior do saque imediato e do saque aniversário trazidas pela MP 895, elas estão sendo reestudadas, mas nós poderemos também criar uma nova modalidade. O fato é que existem algumas premissas. O fundo FGTS absorverá tanto ativos quanto passivos do PIS/PASEP. A probabilidade de saque associados a essas cotas do PIS/PASEP é muito baixa, porque nós já tivemos diversos eventos de possibilidade de saque, são contas antigas, até 1988, e no momento desse é importantíssimo que o governo apresente desenhos de uso mais efetivo desses recursos que estão parados, que nós faremos uma campanha para um novo saque, respeitando os direitos de propriedade, mas nós teremos, simultaneamente, uma maior capacidade de liquidez do FGTS, que possibilitará com que saques sejam feitos. Mas a injeção na economia vai ser... A injeção na economia, junto com esse recurso, nós estamos vendo também qual é a parcela do FGTS associada ao saque imediato da MP 895, que ainda não foi efetivamente sacada. Esses valores hoje são de aproximadamente 14,8 bilhões de reais. Com esses recursos, então, o FGTS terá uma capacidade de liquidez que permitirá com que saques sejam feitos. Cada um dos cotistas tem uma propensão a sacar e, portanto, eventualmente, a consumir. Esses dados estão sendo levantados e nós entendemos que trará à economia, o ministro foi bem enfático, a nossa economia tem uma dinâmica própria, trará à economia uma possibilidade de dinamismo maior. Lembrem que no ano passado, no quarto trimestre... Não está definido o valor dessas coisas, não, o dinheiro não está disponível ainda. Não está disponível ainda, nós vamos precisar de aprovação de lei, né? Então precisaremos do Congresso Nacional. Nesse momento, há uma convergência de interesse. É possível que sim, nós estamos estudando a forma mais adequada, sim, é uma possibilidade, aliás, mais provável por MP realmente, dada justifica-se pela urgência e pela relevância do tema, e, portanto, o MP é, de fato, uma medida possível. Só um comentário geral, senhores, sobre as medidas. Algumas dessas medidas precisam de lei, algumas dessas medidas precisam de MP, então a gente ainda está desenhando as medidas. Aqui é o anúncio geral das medidas e o desenho delas, os instrumentos adequados, a gente está trabalhando nos próximos dias. Está anunciando algo que não está pronto. Está anunciando algo que estamos terminando de fazer. Então, assim, já temos a ideia, estamos operacionalizando o papel para poder encaminhar para o Palácio. O mais rápido possível, todas essas medidas. Nos próximos dias. Timóteo. No caso
na fusão dos recursos do FGTS, os recursos desses cotistas vão entrar nas contas do FGTS? No patrimônio líquido do FGTS. Porque vem os ativos e os passivos. Portanto, o fundo, que é privado, ele disporá de maior liquidez, porque esses ativos são mais líquidos do que os passivos. Isso dará uma folga de liquidez ao banco, ao fundo, que poderá, então, permitir, sem comprometimento de sua sustentabilidade, que sejam distribuídos aos seus cotistas. A todos os cotistas hoje, ou quem é o dono de uma... Esse que eu não estou entendendo. Esse vai ser distribuído para todos os cotistas? Cotistas do FGTS. Todos os cotistas. Isso. Para os cotistas, vai ser distribuído. E haverá a manutenção do direito de saque que o cotista do PIS/PASEP, do antigo fundo PIS/PASEP, que migrará para o FGTS, será mantido o seu direito a saque. Lembrem que há uma menor probabilidade de saque dessas contas do PIS/PASEP, porque nós já tivemos, inclusive recentemente, uma larga divulgação de saque desses recursos, que são recursos antigos, referem-se a contas de até 1988, e mesmo com o anúncio maciço que tivemos no ano passado, nós só tivemos um saque de menos de 2 bilhões, mesmo permitindo com que herdeiros tivessem acesso a esse saque. A minha outra dúvida é sobre o diferimento do FGTS e do Simples. Isso depende de projeto de lei ou não? E como é que vai ser feito esse pagamento? Como é que as empresas vão regularizar isso? Pois não. Então, eu respondo sobre o diferimento do FGTS. As duas sistemáticas são parecidas, ambos dependem de lei. Poderia ser uma MP, claro, mas, como o secretário Marcelo bem disse, a gente está avaliando. E o diferimento significa ele não pagar nos 3 meses e depois fazer um parcelamento. O governo ainda está avaliando como será pago isso, para que ele possa acertar esse valor, seja do FGTS, seja das questões relativas à folha, que o Toches vai falar especialmente do Simples. O FGTS não necessariamente. O FGTS pode ser quitado além desse ano, tendo... Oi? Não tem impacto fiscal. Na realidade, você deixa de pagar 3 meses e parcela os 3 meses que você não pagou, e não precisa ser o parcelamento necessariamente neste mesmo ano. Depende, obviamente, do fôlego do fundo. Por isso nós estamos avaliando. Isso. O outro Totti vai explicar para a gente como é que funciona. Pois é. Deixa ele terminar a pergunta dele. Termine, Timóteo, por favor. É o seguinte, o trabalhador que for demitido durante esse prazo e não recebeu o pagamento, o que vai acontecer com ele? Veja só, não perde o direito. Não perde o direito. Diferimento. Por isso que o ministro muito bem disse. Ele é um diferimento, você deixa de pagar, o governo vai arcar com isso, obviamente, e as pessoas ressarcirão o fundo, né, Valderi? O fundo tem fôlego para isso. Isso não tem problema nenhum, é absolutamente tranquilo. Quem tem liquidez é o fundo. O período para ressarcimento desse diferimento vai ser calculado em X meses. X é um número que permitirá não comprometimento da sustentabilidade do fundo. Lembrando que ele está tendo simultaneamente ele está tendo um aporte de 21,5 bilhões de ativos mais líquidos do que os passivos correspondentes. Só uma coisa aqui, o diferimento é a contribuição da empresa ao fundo, não é o recebimento do trabalhador. Então, se o trabalhador perdeu o emprego amanhã, depois da manhã, daqui a um mês, ele recebe normalmente. Então, é a empresa que tem que contribuir, ela não vai contribuir por 3 meses, vai contribuir depois. Então, não afeta nada para o trabalhador. Por exemplo, porque assim, quem for demitido em maio... Ok, qual é o problema? A mesma coisa de hoje. A empresa não pagou, certo? Sim, então, mas o FGTS paga, isso, o FGTS paga. Então, não altera absolutamente nada para o trabalhador. Reduz o encargo para a empresa nos próximos 3 meses. E no futuro, ela vai ter que repor o que ela deixou de contribuir em 3 meses. O prazo não está definido ainda, esse prazo de pagamento. Não, e lembrando que a FGTS é fundo privado, então não afeta em nada as contas públicas. Isso, mas só completando o que o Mansueto falou, o prazo de reposição vai ser dado de tal forma que esse diferimento não afete a sustentabilidade do fundo. É isso aí.
Bom, em relação ao Simples, antes do secretário Tostes falar um pouquinho sobre como é a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional que muda a alíquota, é importante notar que o foco nosso foi muito forte em cima de micro e pequenas empresas, que são aquelas que mais têm dificuldade em obter capital de giro, né? Não têm acesso a linhas de crédito, e são empresas que vivem e dependem para o pagamento dos salários, fornecedores, do dinheiro que está entrando todo mês. Então, a nossa preocupação, além dos setores mais fortemente afetados, é com as micro e pequenas empresas. Por isso, temos duas medidas muito fortes para resguardar o caixa dessas empresas, que foram as que criaram emprego no ano passado e aquelas que têm criado. A primeira delas é o diferimento do Simples, né? Diferimento, ou seja, elas ficam 3 meses sem pagar, para pagar no segundo semestre do ano, na medida em que essa crise passar, né? Além disso, além desse diferimento, lembrando que disso trata-se de praticamente todo o imposto que essas empresas pagam, são mais de 60% das empresas brasileiras, né? Um número de empresas ativas é um volume ainda maior, 4,8 milhões de empresas que são optantes pelo Simples Nacional. O outro é o Proger, que a gente vai começar com uma liberação a partir da reunião do CODEFAT, que ocorrerá na quarta-feira, e também, nesse caso, é imediata, de 5 bilhões de reais que serão repassados aos bancos públicos para que eles concedam como capital de giro. As nossas micro e pequenas empresas já são aquelas com maior dificuldade e, portanto, são aquelas que têm o maior foco. Conversamos com várias associações, mais de 100 associações nos últimos dias, recolhemos todas as sugestões e essas são apenas as primeiras. Nos próximos dias, como o ministro falou, nós devemos anunciar outras medidas, a partir desses diálogos, inclusive na obtenção de alguns dados que essas associações tinham até hoje para enviar. Bom, sobre a operacionalização deste diferimento no tocante ao Simples Nacional, como sabem, o Simples é um regime tributário favorecido de gestão compartilhada entre União, Estados e municípios. Então, esse diferimento ele pode ser implementado por uma resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional. Então, essa proposta do diferimento da parte da União dentro do Simples Nacional será encaminhada para uma resolução do Comitê Gestor que implantará esse diferimento. Esse diferimento do Simples, ele será diluído nos meses seguintes até o final deste ano. Marcela, Reuters. Na realidade, é um pouco em cima da pergunta dos meus colegas. Eu queria saber efetivamente o que começa a valer a partir de hoje, o que depende da chancela do Congresso, e qual a expectativa dos senhores, considerando que os parlamentares estão considerando paralisar os trabalhos. Então, isso precisa ainda do aval do Congresso, como que isso vai ser operacionalizado? São umas medidas de maior vulto, né? Essa de diferimento, toda essa questão do PIS/PASEP, o que a gente pode tratar já? A sinalização que temos do Congresso é que, para o coronavírus, os trabalhos continuam, né? Acho que esse é o esforço que todos nós estamos fazendo. Então, de novo, pretendemos mandar para lá as medidas que precisarem de aprovação do Congresso o mais rápido possível. Essa semana? Essa semana. No caso daquelas medidas que não dependem do Congresso, por exemplo, essa do Comitê Gestor, é o prazo de convocação do Comitê Gestor, que é de 72 horas, para que ele possa deliberar e publicar a resolução. Há outras medidas que dependem de decreto, o caso da desoneração do IPI, dos produtos que estão relacionados ao combate, ao tratamento do coronavírus. É um decreto presidencial que será encaminhado para a edição. E a desoneração do imposto de importação é uma resolução da CAMEX, que estará se reunindo extraordinariamente amanhã e vai deliberar sobre essa desoneração do imposto de importação dos produtos relacionados à prevenção e ao combate do coronavírus. Só lembrando também aqui, se vocês me permitem, as antecipações do 13º, a antecipação do abono
as questões relativas ao empréstimo consignado, todos eles independem de atividade do Congresso Nacional. Obviamente, nós estamos fazendo tudo em conjunto com eles, são vários, né? Obviamente, o Congresso Nacional está sempre em contato conosco e nós com eles. Essas medidas também serão tratadas em conjunto. Tudo que nós mandamos para lá, obviamente, será conversado, mas muitas das medidas com impacto significativo são imediatas e dependem unicamente do Presidente da República ou de resoluções, no nosso caso específico de Previdência e Trabalho, da resolução do Conselho Nacional de Previdência Social, que será reunido amanhã à tarde por videoconferência, para deliberar especialmente sobre a questão do teto dos juros do consignado, do prazo do consignado, e, enfim, medidas específicas que independem, que só dependem do próprio Executivo. Decreto presidencial. Prova de vida já está feita, uma resolução do INSS, e, salvo engano, já foi publicada. Enquanto nós estávamos aqui, eu pedi para que fosse publicada hoje, mas já está feita, eu posso mandar para todos. E isso depende única e exclusivamente do presidente do INSS, e ela não é exclusiva para a prova de vida. Ela suspende alguns serviços específicos e orienta para que as pessoas possam procurar os serviços que são feitos remotamente, que já são mais de 90 serviços remotos do INSS. Um complemento, só um instante, Érica. Assim, além tem medidas aqui que exigem lei, ou MP, outras que são diretas. Essa os valores que em 5 bilhões do crédito do projeto FAT para micro e pequenas empresas, depende de decisão, de resolução do CODEFAT. Nós teremos uma reunião agora, quarta-feira, dia 18 de março, onde esse item já poderá ser deliberado. Portanto, essas medidas foram densamente pensadas e elas estão em andamento, tá? Alguma ou outra com algum detalhamento, mas são medidas prontas no sentido de encaminhamento. E a diretriz já que é apontada pelo secretário Guaraniz, dada pelos líderes e presidência no Congresso, é de que aquelas associadas ao enfrentamento da crise do coronavírus terão prioridade. Fábio Público, calma aí. Vocês anunciaram um aumento no orçamento do Bolsa Família, quando está saindo 3,1 bilhões. Fábio, a segunda parte está... Tem que falar mais alto. Tem que falar mais alto. O incremento do FGTS vale para alguns setores específicos ou para todos os setores? Diferimento. Então, a primeira parte da pergunta é o 3,1 bilhões de reais associado ao reforço do programa Bolsa Família se implica em uma nova despesa primária. Portanto, nós temos aí sim, nessa medida, impacto fiscal. De fato, se analisarmos todas essas medidas, aquelas que trazem impacto fiscal são essa de 3,1 bilhões associada ao reforço ao programa Bolsa Família, bem como aquelas que estão no último slide, no combate à pandemia, onde nós temos redução a zero de alíquotas de importação, também IPI para bens importados ou produzidos internamente listados que sejam necessários ao combate ao Covid-19. Então, essas medidas têm sim impacto fiscal, as demais não, como é o caso da antecipação do 13º, 23 bilhões, somado aos outros 23, mais o abono salarial, estes itens não impactam o resultado primário. Isso será reforçado e falado aqui na sexta-feira, quando da divulgação do primeiro relatório de avaliação de receitas e despesas. A segunda parte da pergunta com relação ao diferimento é um recurso novo que implica em uma nova despesa primária. É uma decisão... Não. Pessoal, peraí, deixa eu explicar aqui. Está falhando aqui. Olha só, os 3 bilhões do Bolsa Família vai praticamente dar conta daquelas pessoas todas que estão na fila do Bolsa Família. Isso não é despesa temporária, isso vai ser uma despesa permanente. A gente vai ter que, do orçamento, que é 1 trilhão, quase 1 trilhão, 500 bilhões, a gente vai ter que reduzir uma outra despesa para abrir espaço para o Bolsa Família. A gente... Oi?
É um remanejamento. A gente vai ter que reduzir uma despesa, porque essa despesa aí não vai ser temporária, essa despesa vai ser permanente. Mas esse é muito meritório. Então a gente vai ter que conversar com o Congresso, sentar à mesa, ter um bom diálogo político, conversar e explicar. Porque todo mundo, o Congresso e o governo e o Executivo, acham o programa Bolsa Família um programa meritório. A gente está falando de 3 bilhões, de um orçamento de quase 1 trilhão 500 bilhões. Então a gente tem certeza que vai chegar a um acordo para reduzir o que está do teto em 3 bilhões para abrir espaço para o Bolsa Família. Tá? Então isso vai ser remanejamento do orçamento. A gente vai ter que fazer um PLN para adotar essa medida. Tá? Mas a medida, então, a medida, no caso, vocês vão corrigir um problema que vocês criaram no ano passado, que era o aumento da fila do Bolsa Família, que vocês não tomam dinheiro extra para o beneficiário do Bolsa Família. É extra, porque a gente vai ter que encontrar o espaço orçamentário, esse dinheiro não está. Não, e não foi um problema criado no ano passado. É um dinheiro extra. Está se corrigindo, calma. Isso, então. Não, só um minutinho. Fábio, deixa eu só falar uma coisa, só para a gente não ter essa celeuma aqui do Bolsa Família. Para que o Bolsa Família seja liberado, vários procedimentos precisam ser feitos. E o que nós pensamos foi o que a gente chama internamente de fast track. É um processo simplificado. Tá? Não é que um erro que nós cometemos foi nada disso. É simplesmente pensando em fazer um fast track que agilize essas pessoas que estão. Não é que... Está só para esclarecer aqui. Isso. E, novamente, é um gasto muito meritório. A gente já falou aqui várias vezes, eu já falei várias vezes que Bolsa Família é um programa muito meritório. A gente está falando de um impacto fiscal muito pequeno e esse sim é permanente. É 3 bilhões e a gente vai ter que adequá-lo ao teto dos gastos. E eu tenho certeza que não vai ser difícil, com um bom diálogo político com o Congresso, encontrar o recurso para a expansão do Bolsa Família para reduzir a fila. Qual? Não é 24,5. É 39, deve ser 30, perto de 30 bilhões, 29,5. 29 bi. Então, pelo que nos foi, pelo 13º, não sei, para zerar a fila, pelo que nos foi informado pelo Ministério da Cidadania, sim. Vamos supor que não seja 3 bilhões, vamos supor que seja 500 milhões a mais. Não tem problema, a gente vai atrás do recurso dos 500 milhões a mais. Se há um programa... Milhões. Se há um programa que justifica você aumentar e não ter fila, e não deixar a fila voltar a acontecer, é o Bolsa Família. Isso tanto nós concordamos quanto vocês. Aí sim, porque você vai ter que mudar o orçamento, tá? Você vai ter que mudar o orçamento. Se me permita rapidamente, nós conversamos com o ministro Onix, ele vai dar detalhes disso também. Eu acabei de falar com ele há pouco, toda a operacionalização do Ministério da Cidadania, então a gente vai disponibilizar o recurso e o ministro Onix vai fazer com que isso seja operacionalizado da melhor maneira possível. John, primeiro eu queria saber o que está sendo pensado para trabalhadores informais. O Brasil tem 35 milhões de trabalhadores informais e certamente eles não serão todos contemplados por essa medida do Bolsa Família, que no caso seria a única dessas que se aplicaria a eles. Queria saber também, talvez o secretário Valdemir possa responder essa, o secretário Valdemir, com relação à mudança da meta fiscal, porque vocês estão abrindo mão de algumas receitas, embora a maioria seja um experimento, mas vocês também vão ter despesas extras e um cenário de grande frustração na arrecadação por conta da desaceleração da atividade, que vai impor um contingenciamento num cenário que já é crítico. Quero saber se o governo, se a econômica já decidiu que vai flexibilizar a meta e essa questão dos trabalhadores informais. Bruno, você responde a primeira parte, responda a segunda, por favor. Pois não. Diana, com relação aos trabalhadores informais, eu gostaria de lembrar que a gente está fazendo o primeiro anúncio. E, de fato, isso muito nos preocupa. Eu trago aqui algumas informações importantes. A primeira é a seguinte: nós estamos em vias de votação da MP 905.
que trata diretamente do trabalhador informal. Ela busca a formalização, especialmente do jovem em primeiro emprego. Essa MP, tudo indica que ela pode ser votada nos próximos dias na comissão, e ela traz essa formalização importante, além de gerar a possibilidade de emprego entre os jovens. Outro ponto fundamental com relação ao informal, estou tratando em conjunto com o secretário Carlos, tivemos algumas reuniões já para que a gente possa fomentar cada vez mais o microcrédito. Nós estivemos juntos a semana passada, conversamos bastante sobre isso hoje, e o microcrédito, que também tem a medida provisória 905, tem uma função específica nesse flanco de pessoas que são informais, que traz uma formalização muito grande. Então a ideia é, por hora, obviamente que muitas coisas estão sendo pensadas, ainda hoje teremos uma reunião específica sobre trabalho, algumas questões relativas ao emprego e a própria consolidação das leis do trabalho, mas nossa preocupação focal é com o informal também, e essas duas medidas atingem diretamente o informal, repito, MP 905, que traz o emprego verde e amarelo, que tem uma formalização muito significativa, especialmente no jovem, que é aquele que mais sofre em momentos de crise, e também o microcrédito em conjunto com a secretaria do secretário Carlos da Costa. Quer falar alguma coisa, Carlos? Olha, vamos entender o seguinte, o mais importante para o informal é ele continuar tendo oportunidade de trabalhar, muitas vezes em trabalhos temporários, não regulamentares, e às vezes é um espaço entre um trabalho e outro, assim por diante. O que preserva a renda do trabalhador informal é a atividade econômica, que está sendo afetada, mas que nós estamos trabalhando, inclusive essa liberação bastante elevada de recursos, ela vai para a economia, ela vai direto para a economia. E a gente acredita que essa liberação vai atenuar o impacto da crise sobre a atividade econômica e, portanto, vai garantir que o trabalhador informal não tenha o mesmo impacto que ele teria. Agora, gostaria de ressaltar isso que o secretário Bruno Bianco falou. É um primeiro conjunto de medidas. Tá? Nós pretendemos ter medidas adicionais assim que os cenários setoriais forem mais profundamente avaliados com os dados que estão chegando até hoje. Nós temos acompanhado desde da sexta-feira, na verdade desde o sábado de carnaval, que nós temos monitorado alguns setores, ampliamos esse monitoramento. Eu sei que alguns, inclusive dos senhores, mandaram WhatsApp e tal, perguntando, teve um setor que recebeu um questionário sobre atividade econômica. Nós mandamos para vários setores, requisitando, usando a prerrogativa que o governo tem em situações como essa, requisitando informações para que nós tenhamos o melhor repertório de medidas. Porque nós não podemos tomar decisões com base no que a gente sabe de maneira informal ou de fontes secundárias. Nós precisamos saber com precisão aquilo que está acontecendo em cada setor, para aí sim nós tomarmos as nossas decisões. Isso deve ser concluído hoje. Nós temos 72 horas nessa requisição de informações e, a partir daí, teremos medidas mais contundentes, onde os problemas são mais graves. Nós só temos mais duas perguntas. Das 14 medidas aqui listadas, né, são 5 já anunciadas na semana passada e 6 mais 4 mais 4, nesses 3 segmentos que o ministro apresentou. Nós temos cuidado com cada uma delas em termos do impacto fiscal e com relação à meta de resultado primário, nós estamos analisando, há sim uma possibilidade de frustração de receita pelos motivos que já se antecipou com relação à revisão do crescimento do PIB, que impacta dados de receita. Nós temos também uma questão também apontada aqui como prioritária pelo ministro, a questão da Eletrobras, consta 16,2 bilhões de reais como receitas ligadas à Petrobras, na análise que será divulgada na sexta-feira, e conforme seja entendido como necessário, nós comunicaremos. Marta? Mas não dá tempo de evitar o
Deixa eu explicar. Olha só. Vamos lá, com muita calma. Todo mundo calmo. Primeiro ponto que todo mundo tem que ter consciência. O teto dos gastos não é um problema. Eventualmente, se a saúde precisar de 5 bilhões que já foram dados, mas se a saúde precisar de mais 5, de mais 8, de mais 10, de mais 15 bilhões, o dinheiro será garantido. E se para isso acontecer, tiver que mudar a meta de primário, a meta será mudada. Se houver a necessidade de mudança de meta do primário em 2020, a meta será mudada. O que é importante é que essa mudança de meta e o aumento de gasto temporário fique restrito a 2020. O que é importante no ajuste fiscal do Brasil, que é o primeiro ajuste fiscal que se tenta fazer pelo lado da despesa, é você cumprir com o teto dos gastos, é a redução gradual da despesa, de tal forma que a piora, se ocorrer na meta de primário, não contaminar o teto dos gastos. Ou seja, teto dos gastos não é problema, continua valendo. Despesas que não estavam previstas no orçamento, como é o caso dessa crise que a gente está vivendo, do coronavírus, que é uma crise muito séria, que pode ter um impacto muito forte no PIB, que é difícil de mensurar agora, porque depende da extensão da crise e do impacto que terá no setor de serviço. Quando vocês deixam de jantar ou ir ao cinema, quando voltam a ir ao cinema, não irão ao cinema todos os dias, nem também passarão a jantar todos os dias. Então, a depender do impacto no setor de serviço, isso pode ter um impacto muito forte no PIB. Eventualmente, isso afetando a arrecadação de uma forma muito forte, a gente terá que reconhecer uma mudança de meta de primário nesse ano. Exatamente de quanto? É isso que ainda não se sabe. Não se sabe, só completando, Mansueto, de fato, esse que é o ponto. Nós estamos calculando, vendo qual é a necessidade. Há movimentos do ponto de vista do lado da receita que implicam em frustração, isso já é de conhecimento, como é a mudança no cálculo do PIB, que saiu de 2,4 para 2,1 no momento, como explicado aqui na divulgação do boletim macrofiscal. Quando nós fizemos essa mudança, foi exatamente no momento em que a grade de parâmetros precisou ser divulgada. Nós sabemos também que há impacto com relação ao preço do Brent. Hoje ele estava abaixo de $30. Então, isso também tem impacto sobre as receitas, esse item também será considerado, e não se questiona o teto de gastos. São 3 regras fiscais. Vocês nos perguntaram sobre a meta de primário. A segunda regra, teto de gastos. Essa está mantida. É uma posição desse governo de que nós defendemos e entendemos a importância da disciplina fiscal trazida pelo teto de gastos. Por exemplo, nós não cogitamos retirar investimento do teto de gastos. Não é um item que está à mesa na discussão. Com relação a se o nível de contingenciamento, esse número está sendo fechado, está sendo colocado em discussão. Nós teremos também reuniões da Junta de Execução Orçamentária, da GEL, essa semana. São os ministros Guedes e Braga Neto, da Casa Civil. É um item que também será discutido e, no momento adequado, será comunicado a vocês. Deixa eu só fazer um esclarecimento que vai responder a sua pergunta. Você tem data específica para divulgar o relatório de avaliação bimestral. Então, o relatório de avaliação bimestral de receita e despesa, ele tem que ser divulgado até domingo. Então, uma vez divulgado, como você ainda está com a meta atual, você tem que, por lei, fazer um contingenciamento. Então, depois é que você muda a meta e descontingencia. Então, assim, por regras, eu não posso mudar a meta antes de ter o relatório. Então, eventualmente, você tem que publicar o relatório. Se for necessário um contingenciamento, você terá que fazer, mas esse contingenciamento será curto até você mudar a meta. Então, esse é o ponto. A mudança de meta é dada por um PLN, o relatório é divulgado até o dia 22 de um mês ímpar, o primeiro mês é março, como 22 é domingo, então é até sexta-feira, que é dia 20. A meta pode ser mudada por PLN, claro, é necessário o acordo do Congresso Nacional, e nós temos até o dia 31 desse mês para divulgar o decreto associado ao relatório. Então, é um timeline a ser seguido e, conforme haja necessidade de mudança da meta primária, somente de 2013 até 2008 até hoje, nós tivemos uma quantidade grande de movimentos de mudança de meta de primário. Então, não é algo novo,
quando justificado, quando devido. Nós estamos em um momento particularmente diferente do que tínhamos em 2019. Tivemos em 2019 resultados fiscais bem melhores do que supunhamos em outubro, novembro, dezembro de 2018, o resultado de 2019, tanto em termos de resultado primário, quanto em termos de resultados nominais, ou dívida bruta sobre PIB. Estamos em uma situação nova, estamos analisando e de forma muito serena e, quando devido, comunicaremos a mudança de meta, caso seja assim decidido. Gente, por favor, vamos por ordem. Gente, a Marta está esperando, é a vez dela perguntar, por favor. É a última. Depois é a Ivna e a gente encerra. Marta, por favor. Eles saíram daqui dizendo que o governo ia anunciar hoje ainda medidas para o setor de turismo, que envolveriam companhias aéreas, notícias, brasileiros. O que aconteceu? Isso não vai sair? Isso vai sair depois? Em que momento isso vai sair? Micro e pequenas empresas, que são aquelas que têm dificuldade de caixa. Quando nós pensamos, por exemplo, em bares e restaurantes, tivemos hoje com o presidente da Associação de Bares e Restaurantes, conversamos com ele sobre duas medidas, em particular, a do FGTS e do Simples. Ele falou, olha, isso resolve de 70% a 80% no meu problema. Então, mesmo essas medidas, elas são bastante eficazes para aqueles setores mais afetados. É claro que faltam os 20%, 30%, e nós estamos pensando em mais medidas, aí sim com algumas características setoriais. No entanto, para que nós saibamos exatamente os setores que estão sendo mais afetados e a extensão desse impacto, nós precisamos de mais algumas horas, 1 ou 2 dias, porque muitas vezes aquela informação que nos chega de maneira informal, quando nós vamos verificar os dados formais, elas têm outras características. Como foi dito aqui, essa é a primeira rodada de um primeiro anúncio de medidas. Virão mais aí, mas elas, antes de serem anunciadas com precisão, nós precisamos de informações mais detalhadas. Ivna, por favor. Só para explicar o contexto e procedimentos da gente, Marta. Nós, quando anunciamos o grupo, explicamos, o grupo está aqui para monitorar os impactos econômicos dos efeitos do coronavírus, né? Nós estamos aqui trabalhamos o final de semana inteiro, analisando medidas, e cada medida vai ter seu timing. Então, nossa primeira preocupação foi liquidez, garantir o crédito, a gente agora está tentando aliviar justamente o fluxo das empresas, é um foco que a gente está trabalhando agora, e desde o primeiro instante anunciamos que estávamos monitorando os setores. Então, a área do Carlos da Costa, a CPEC está fazendo esse monitoramento, e a gente vai verificando quais setores estão mais sensíveis, né? E aos poucos nós vamos fazendo medidas, né? De todas o Fábio estava perguntando das medidas que nós tínhamos soltado hoje. Nós pensamos em várias medidas. Hoje passamos a tarde discutindo com o ministro o conjunto de medidas que a gente, de fato, vai implementar. Cada medida vai ter seu timing, cada medida tem seu momento adequado. Só para complementar, nós temos algumas ferramentas adicionais quando nós pensamos em medidas setoriais. Além de algumas regulamentações, assim por diante, o BNDES é um parceiro importante nessa caminhada, né? Se vocês observarem, hoje praticamente não foram anunciadas, acho que nenhuma das medidas aqui envolve o BNDES. Nós temos a consciência disso, né? Nós não queríamos, nem poderíamos, não seria responsável da nossa parte esperar todas as análises para anunciar todas as medidas. Então, aquelas que nós temos segurança, que podemos anunciar e que afetam todos os setores, foi um dos critérios de anúncio. Hoje à noite nós terminaríamos de fazer a análise setorial, aí amanhã nós provavelmente, inclusive, divulgaremos o nível de impacto em cada setor. E a partir daí é que nós já estamos discutindo, não é que nós não estamos discutindo, já estamos discutindo algumas medidas nos setores mais afetados. No entanto, o anúncio delas resta
para que isso ocorra, nós precisamos ter mais profundidade para que isso seja feito de maneira responsável. Igor, vamos encerrar? Tá, a informação, essa medida de diferimento do Simples beneficia 348 mil empresas do setor de alimentação, bares e restaurantes. 348 mil empresas. De bares e restaurantes. No total, 4.800.000. Total das empresas. Não, do problema. Foi o que ele falou, olha, isso resolve 70% do problema, porque realmente tem uma concentração muito grande de empresas optantes pelo Simples neste setor e em toda a economia, né? Principalmente no setor de serviços. O setor de serviços tem muita empresa optando pelo Simples. Esse número que o secretário Tostes falou é só bares e restaurantes, mas nós temos 4.800.000 empresas no Brasil inteiro, 4.800.000 empresas. Olha a importância disso que nós estamos fazendo. Tá? Três meses são 22 bilhões. Só também para frisar que é a parte da união do Simples Nacional, tá? A parte de estados e municípios, que é aproximadamente 1/3, ela depende das decisões dos estados e municípios, que nós não conseguimos impor e nem faríamos isso se pudéssemos. Então a mensagem está sendo estudada e vai ser anunciado no Elas estão sendo estudadas nesse exato momento, tá? Está tendo reunião ainda sobre medidas do setor aéreo, tá bom? Só para vocês entenderem a complexidade, já é a 5ª reunião, porque é muito complexo o cenário, nós precisamos ter um diagnóstico pleno, saber o que outros países estão fazendo, para que nós saibamos o que é realmente problema e consigamos ter as medidas com menor custo para o setor público e maior impacto para a preservação dos empregos. Podemos? Eu tenho algumas dúvidas. Primeiro, eu queria entender como vai funcionar esse fast track do Bolsa Família. E só para confirmar, esses recursos, eles são capazes de zerar a fila, incluir todo mundo que está aguardando. Ainda para o secretário Bianca, acredito, tinha aquela medida para regularizar a fila do INSS de convocar aposentados para trabalharem. Como que fica isso, já dado que grande parte desses aposentados devem ser idosos, né, a cooperação, todo mundo trabalhando junto? Tem alguma perspectiva disso ser adiado, ou entrar um pouco depois? Secretário Tostes, impacto fiscal das medidas de desoneração, se tiver, ou pelo menos o valor que foi arrecadado com esse tipo de produto no ano passado, só para a gente ter uma ideia do volume. Por último, o DPVAT, eu queria entender direitinho o que são esses recursos. É o valor total do fundo ou ele já desconta ali uma parte de uma previsão para indenizações, repasse para o Denatran, etc. Eu começo, que é muito rápida. Essa lista de 67 produtos que serão desonerados do imposto de importação e do IPI foi fechada minutos antes da nossa reunião aqui. Então, os cálculos estão sendo feitos agora e até amanhã de manhã nós anunciamos os valores envolvidos com essa desoneração do IPI vinculado à importação, do imposto de importação e do IPI nacional. São 3 tributos que serão desonerados para esses 67 produtos, tanto os que serão importados como os que são produzidos internamente. 67 produtos. 67 ICMs, na verdade são 67 ICMs. Com relação à Bolsa Família, o começo é mais simples, vai depender do ministro Onix. Eu fui mais rápido que você aqui, estou no Twitter do ministro Onix, estou brincando. Ele já disse aqui que vai incluir 1.200.000 famílias. Então,
perdão pela brincadeira, mas é isso mesmo. O ministro Onix que vai tratar disso, eu já havia conversado com ele, foi 2 vezes com o ministro Onix durante o dia. O ministro Paulo Guedes também conversou com o ministro Onix e ele acaba de anunciar no Twitter que vai incluir 1.200.000 famílias novas no Bolsa Família. Mas, obviamente, isso aí é uma informação de Twitter, vale a pena você validar com ele procedimentos, eles têm todo o know-how e a maneira de fazer isso corretamente. Portanto, recurso do ministro Onix. Segunda pergunta, em relação, também uma pergunta muito boa, com relação à nossa convocação. De fato, a nossa convocação, grande parte dessa convocação seria para que nós pudéssemos atender a população nas pontas. Nós, por hora, não vamos tocar nisso, o nosso edital continua andando, até porque logo precisaremos disso. Temos um período aí da crise, temos um período aí que a gente acha que seria de 2 ou mais 3 meses, mas, obviamente, caso isso se estenda, nós vamos ter que repensar se vale a pena ou não ter essas pessoas atendendo na ponta. Quero crer que não. Então, nós estamos estudando isso, o edital está em fase final de elaboração, mas, obviamente, precisaremos dessas pessoas para continuarem a concessão de benefícios. Esses aposentados continuarão sendo requisitados, nós continuaremos trazendo os aposentados, podemos pensar em alguma maneira específica, talvez o teletrabalho, mas, repito, para conceder benefício, só aposentados do INSS. Então, estamos em fase final de elaboração do edital e logo eu anuncio se contrataremos todos ou não, mas provavelmente nem todos virão para atendimento por razões óbvias. Sobre o DPVAT, senhores, maiores detalhes estão com a Solange, da presidente da SUSEP, ela que nos trouxe a medida, mas a informação geral é de que há uma disponibilidade grande de saldo na conta do DPVAT e o DPVAT já tem uma destinação para o SUS. Então, o que vamos fazer é aumentar a destinação do saldo que está no DPVAT para o SUS, e esse valor de 6 bilhões. Tá? Salvo engano, medida legal também. Eu acho que é uma medida legal também, mas vamos conferir, senhores. Pode ser projeto de lei ou medida provisória, uma das duas possibilidades. Tem uma parte judicializada da medida anterior. Aqui é uma nova proposta. Mas aí não afeta. Não afeta. Podemos encerrar, gente. Olha só, a gente está com... Delay, gente, tem um delay. Tem um delay. A gente está acompanhando isso, mas eventualmente, por exemplo, o problema maior dos estados, é claro que será no setor de saúde para combater o coronavírus. Então, qualquer falta de recurso, a gente pode dar mais recursos para o Ministério da Saúde, que transfere para os estados fundo a fundo. Transferência fundo a fundo, inclusive, pode ser feito mesmo para os estados que estão inadimplentes, que têm problema de calque, porque a transferência fundo a fundo é obrigatório. Então, se os estados precisarem de dinheiro para a saúde, a gente pretende fazer isso via Ministério da Saúde. Tá? Transfere o dinheiro para o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde transfere fundo a fundo para todos os estados, a depender da demanda. Então, a gente está atento a isso, ok? E se isso não for suficiente, então, mais à frente, a gente prensa em outro programa para os estados. Novamente, se for recurso que não está previsto no orçamento, se você qualificar muito bem que decorre de algo que não era previsível, isso pode ser crédito extraordinário. Lembrar que os 5 bilhões que foram dados à saúde agora para combater o coronavírus não aumentou a despesa, porque foi, apesar de ser crédito extraordinário, foi realocação do orçamento. Tá? Então, isso vai ser tudo bem monitorado, a gente está atento, está conversando com os políticos e com representantes dos estados. Tá? Não estão incluídas. Gente, o doutor Luiz vai dar um recado antes de a gente encerrar. Senhores, só para agradecer a presença de todos vocês, sabemos como o mundo está gerando cada vez mais restrições e a gente sabe que isso tende a ir aumentando durante os próximos dias. Então, primeiro agradecer a presença de vocês aqui no auditório fechado. Estamos trabalhando para arrumar um outro local que a gente possa fazer essas divulgações mais arejado, tá? Que a gente possa manter um distanciamento. Tá bom? Ou por streaming, tá? Então, só para agradecer para vocês, vamos continuar em contato, nosso monitoramento será permanente e nos vamos nos ver mais vezes. Obrigado.